I can jump down from here. O príncipe e a princesa de Gales arregaçaram as mangas para retribuir às comunidades do Reino Unido após a coroação do rei Charles. Acompanhados pelos filhos, o gesto marcou um momento importante, especialmente para o príncipe Luís. John Paul Gonza explica: o Palácio de Buckingham voltou a atrair a atenção do mundo. Quem está nas manchetes é o Príncipe Louis, o filho mais novo do Príncipe William e da Princesa Catherine, que está sob os holofotes praticamente desde o dia em que nasceu. Deve ser difícil crescer em uma família tão famosa. Como conciliar a infância com séculos de tradição real e como o palácio lida com os desafios inerentes a essa vida singular, junte-se a nós para descobrir por que o Príncipe Luís volta a ser notícia. O palácio quebra o silêncio. Em 2025, a família real britânica continuou a atrair a atenção do público. Mas a história não girava em torno de emergências repentinas ou anúncios dramáticos. Em vez disso, focava em eventos reais envolvendo atualizações de saúde e vida familiar que o público acompanhava de perto. Esses acontecimentos mostravam o lado humano da família real, ao mesmo tempo que destacavam seus esforços para equilibrar deveres e privacidade. O príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe e da princesa de Gales, completou 7 anos em abril de 2025. O Palácio de Kensington compartilhou uma foto de aniversário mostrando-o com os dentes da frente faltando. Em um breve vídeo de bastidores divulgado nas redes sociais, ele ri e brinca mostrando o encanto cotidiano da infância. Os pais se identificaram facilmente com esse momento, a emoção de crescer, a queda dos dentes de leite e o compartilhamento de pequenas conquistas com a família. Isso lembrou às pessoas que até mesmo os filhos da realeza têm momentos simples e alegres, como qualquer outra pessoa. Enquanto isso, o palácio continuou a fornecer atualizações sobre a saúde do rei Charles III, que era motivo de preocupação pública. Charles foi diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024, durante exames para outra condição. Desde então, o Palácio de Buckingham tem emitido comunicados periódicos sobre seu tratamento e recuperação. No final de março de 2025, o palácio informou que o rei havia apresentado efeitos colaterais temporários do tratamento e foi brevemente hospitalizado para observação. Isso causou um breve adiamento de compromissos públicos. Tais ajustes são comuns para qualquer pessoa que lide com problemas de saúde graves. Mesmo adultos com agendas exigentes, às vezes, precisam de repouso e cuidados médicos para continuar cumprindo suas responsabilidades com segurança. Apesar da idade e do tratamento, Charles continuou a exercer funções públicas sempre que sua saúde permitia. Ele comparecia a eventos, se envolvia com instituições de caridade e aproveitava algumas aparições para conscientizar as pessoas sobre o câncer. Em meados de dezembro de 2025, ele transmitiu uma rara mensagem pessoal durante a campanha Stand Up to Cancer. Ele explicou que seu cronograma de tratamento seria reduzido no próximo ano, pois a terapia estava funcionando. Ao compartilhar essa atualização, ele não apenas informou o público, mas também incentivou exames regulares de detecção de câncer, enfatizando que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Foi incomum o monarca falar pessoalmente sobre problemas de saúde, tornando sua mensagem inspiradora e comovente. Ao mesmo tempo, a princesa de Gales Catarina estava se recuperando de sua própria batalha contra o câncer. Ela havia sido diagnosticada em 2324 e no início de 2025 foi relatado que estava em remissão. Isso trouxe alívio tanto para a família quanto para o público. Catherine e o príncipe William também enfatizaram a importância de proteger seus filhos George Charlotte e luz da cobertura invasiva da mídia. Suas declarações demonstraram um esforço cuidadoso para equilibrar os deveres públicos com a privacidade da família, algo que muitos pais enfrentam ao tentar proteger os filhos de situações estressantes. Ao longo de 2025, a família de Gales compartilhou alguns momentos pessoais leves e descontraídos com os quais o público se identificou. O cartão de Natal de 2320 em que você trazia uma foto de família na primavera com votos de boas festas de William Catherine e seus filhos.
A publicação foi amplamente compartilhada nas redes sociais, destacando que as famílias reais, assim como as famílias comuns, valorizam as tradições e celebrações familiares. O príncipe Louis aparecia ocasionalmente na mídia em momentos simples do dia a dia. Em dezembro, uma foto o mostrou em um almoço em família, usando um suéter herdado de seu irmão mais velho, George. Esse pequeno gesto tornou os filhos da realeza mais próximos do público. Pais do mundo todo entendem a praticidade de trocar roupas entre irmãos, e isso mostra que até mesmo os filhos da realeza vivenciam o dia a dia de uma família comum. É importante ressaltar que não houve declarações oficiais do palácio indicando que o príncipe Louis enfrentaria desafios emocionais ou comportamentais em 2025. Nenhum veículo de imprensa confiável noticiou tal anúncio. A atenção do público se concentrou, em vez disso, em eventos reais e documentados. O tratamento contínuo do rei, a recuperação de Catherine e o esforço da família para manter assuntos privados em sigilo sem deixar de interagir com o público. Essas atualizações repercutiram porque combinaram transparência com humanidade. As pessoas puderam ver os membros da realeza lidando com sérios problemas de saúde, criando filhos e equilibrando responsabilidades, tudo isso enquanto compartilhavam momentos com os quais se identificavam. Seja uma foto de aniversário, um cartão de Natal ou um almoço casual em família. Esses momentos mostraram que os membros da realeza, como qualquer outra pessoa, enfrentam desafios, celebram conquistas e encontram alegria no dia a dia. Dessa forma, a história da família real britânica em 2025 não se resumia a anúncios surpresa ou crises dramáticas. Tratava-se de pessoas reais lidando com os altos e baixos da vida, conciliando saúde, família e deveres públicos, e compartilhando pequenos e autênticos vislumbres de suas vidas com o mundo que observa atentamente. Então, como William conciliou a paternidade com seus deveres reais durante esse período desafiador, William se pronuncia. Em 2025, o príncipe William fez declarações públicas no Palácio de Kensington sobre sua família, mas o foco não foi a crise envolvendo o estado emocional do príncipe Louis. Em vez disso, William falou honestamente sobre como sua família lidou com alguns anos muito difíceis, especialmente em relação à saúde e à vida familiar. A história que se desenrolou envolveu eventos reais e bem documentados sobre a princesa de Gales, Catherine, e como a família adaptou suas vidas quando ela enfrentou um sério problema de saúde. Em março de 2024, Catherine anunciou que estava se submetendo à quimioterapia preventiva para um tipo de câncer não divulgado. Ela disse que a notícia foi um choque e explicou que ela e William tentaram lidar com a situação de forma privada da maneira mais adequada para seus filhos. Eles tranquilizaram as crianças, garantindo que ela ficaria bem, e se concentraram em explicar as coisas de uma maneira que as crianças pequenas pudessem entender. William tem sido aberto sobre a tensão emocional que aquele ano causou a toda a família. Em entrevistas e aparições públicas durante 2025, ele descreveu 2024 como um dos anos mais difíceis de suas vidas, porque tanto seu pai, o rei Charles III, quanto sua esposa receberam diagnósticos de câncer com poucas semanas de diferença. O diagnóstico do rei foi anunciado no início de 2024, após exames realizados durante um procedimento não relacionado, e ele iniciou o tratamento naquele mesmo ano. Ao longo de 2024 e 2025, Catherine concluiu a quimioterapia e no início de 2025 anunciou publicamente que estava em remissão. Tribunais e comentaristas observaram que sua recuperação era contínua e, como acontece com muitas pessoas que se recuperam de tratamentos complexos, seu retorno à normalidade foi gradual. Em declarações feitas por William, ele enfatizou que tudo estava progredindo da maneira correta e que Catherine estava ficando mais forte a cada dia. O retorno de William às suas funções públicas durante o tratamento de Catherine demonstrou o difícil equilíbrio que ele manteve. Em novembro de 2024, ele viajou para a África do Sul para a cerimônia do Prêmio Earthshot, sua primeira grande viagem internacional desde o diagnóstico de Catherine. Durante a visita, ele disse aos repórteres que Catherine estava bem e que a família estava superando a situação.
Sua decisão de comparecer ao evento, em vez de adiá-lo, refletiu tanto seu compromisso com as causas ambientais quanto sua confiança na rede de apoio que Catherine recebe em casa com seus pais e funcionários do palácio. O príncipe também falou sobre como a experiência mudou sua perspectiva sobre o que realmente importa. Em diversas entrevistas ao longo de 2025, ele reconheceu que enfrentar uma doença grave na família o fez valorizar mais os momentos cotidianos e o deixou mais determinado a proteger seus filhos da pressão pública desnecessária durante um período tão vulnerável. Nesse período, o casal também falou sobre a importância de proteger a privacidade dos filhos e ajudá-los a entender o que estava acontecendo de maneira adequada à idade deles. William disse que optaram por explicar tanto as boas notícias quanto as dificuldades relacionadas à saúde de Catherine para George Charlotte e Louis, para que se sentissem seguros e bem informados. Ele enfatizou que muitos pais, não apenas os da realeza, enfrentam conversas difíceis com os filhos quando um membro da família está doente. Em vez de reportagens sobre a crise, o público viu momentos humanos e afetuosos da família real de Gales em 2025 que os tornaram mais acessíveis. Por exemplo, o casal divulgou seu cartão de Natal de 2025 com uma fotografia tirada no início do ano, mostrando William Catherine e seus 3 filhos George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis sorrindo juntos. A visão de um retrato de família como este lembrou muitas pessoas de suas próprias fotos de férias e da maneira como as famílias se unem em momentos difíceis. O próprio príncipe Louis aparecia frequentemente em reportagens mais leves do dia a dia. Ele completou 7 anos em abril de 2025 e o Palácio de Kensington compartilhou uma foto de aniversário dele mostrando orgulhosamente seus dentes da frente, que faltavam um momento com o qual muitos pais se identificam. Já que a perda dos dentes de leite é uma parte normal da infância, que pode ser tanto divertida quanto um pouco angustiante para as crianças e seus cuidadores. Os relatos também destacaram que a família extensa ajudou a manter a situação estável e normal. Os pais de Catherine Michael e Carol Middleton estavam presentes em algumas ocasiões para ajudar com as crianças, especialmente durante a recuperação de Catherine. Isso reflete o que muitas famílias vivenciam quando os pais estão focados na recuperação após uma doença. Avós e outros parentes frequentemente ajudam nas tarefas do dia a dia e oferecem apoio extra às crianças. Embora esse detalhe tenha surgido principalmente de reportagens e comentários sociais e não de declarações oficiais do palácio, foi amplamente mencionado na cobertura da mídia sobre as experiências da família em 2025. Outro acontecimento importante em 2025 foi a mudança da família para Forest Lodge no Windsor Great Park. William, Catherine e os filhos mudaram-se para esta casa familiar maior como parte de um plano a longo prazo para criar um ambiente estável para as crianças, especialmente após anos de turbulência. Alguns moradores inicialmente ficaram descontentes com o aumento da segurança e o acesso restrito ao parque, mas especialistas da realeza observaram que o foco da família era construir um senso de lar após um período difícil. Enquanto isso, o rei Charles continua sua própria luta contra o câncer. Em dezembro de 2025, o palácio confirmou que após quase 2 anos de tratamento, a terapia estava entrando em uma fase de precaução, pois ele havia respondido bem ao tratamento. Charles descreveu isso como uma bênção pessoal e usou a comunicação pública para incentivar as pessoas a levarem a sério os exames de detecção precoce do câncer, ajudando assim a normalizar as discussões sobre saúde para o público em geral. O que se sabe de fato é que a família de Gales compartilhou abertamente partes de sua jornada pessoal durante a doença, a recuperação e a vida familiar, e que William falou sobre como conciliar as responsabilidades com as necessidades de seus filhos durante um período difícil. Esses temas são comuns a muitas famílias ao redor do mundo que conciliam trabalho, cuidados com familiares e apoio a pessoas queridas que enfrentam problemas de saúde. Mas como os pais da realeza apoiam seus filhos em crises de saúde familiar, mantendo a privacidade? Como seria o protocolo real? Embora não haja evidências de que Louis tenha enfrentado tais desafios,
Vamos explorar como seria o apoio da família real em um cenário como esse. Em um dia de semana tranquilo, em uma residência real, o jovem príncipe Louis se sentiu sobrecarregado. Esta história se passa em meio a eventos reais. Louis, o filho mais novo do príncipe William e de Sharon, princesa Catherine de Gales, completou 7 anos em abril de 2025 e Catherine estava se recuperando de um tratamento contra o câncer. Louis hesitou em ir para a escola. Ele sempre fora animado e curioso, muito parecido com as crianças da sua idade. Durante eventos como o desfile aéreo Trooping the Colour em junho de 2022, ele estava cheio de energia. Mas, nesta história, ele se mostrou estranhamente quieto, refletindo a maneira como famílias reais percebem mudanças sutis em uma criança quando um dos pais está gravemente doente. A quimioterapia de Catherine em 2024 exigiu que ela repousasse por meses e a família teve que ajustar a rotina de acordo. William e Catherine perceberam imediatamente que Louis precisava de um tempo longe da rotina e das pressões. Embora não haja relatos de que ele tenha se retirado da escola, pais do mundo todo entendem situações em que as crianças precisam de apoio emocional extra quando um ente querido está doente. Eles convocaram uma pequena reunião familiar não divulgada, uma conversa puramente privada sobre cuidados e conforto. A família imaginou criar uma rotina diária focada em atividades calmas e previsíveis. Nessa narrativa fictícia, Louis ajudava com pequenas tarefas, como cuidar dos animais de estimação, regar as plantas e realizar tarefas domésticas simples. Isso reflete como famílias reais frequentemente usam tarefas domésticas e brincadeiras estruturadas para ajudar as crianças a se sentirem seguras e envolvidas quando a vida está estressante. Essas tarefas dão às crianças uma sensação de realização e normalidade semelhante a Louis, brincando ao ar livre ou indo à escola na vida real. Catherine, ainda se recuperando do tratamento, observava em silêncio. William equilibrou alguns deveres públicos, como participar de eventos beneficentes e compromissos em prol de causas como a conscientização sobre saúde mental e a conservação ambiental. Na realidade, William manteve suas responsabilidades reais com cuidado, garantindo o equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. A princesa Anne também ofereceu apoio adicional. Ela proporciona um espaço para Louis brincar, explorar e recuperar a confiança, refletindo o apoio oferecido pela família extensa em lares reais quando os pais estão ocupados ou se recuperando. Esse cenário com o qual muitos se identificam ilustra as redes de apoio familiar. Os dias de Louis são repletos de atividades ao ar livre, caminhadas por jardins, aprendizado sobre animais e observação do crescimento das plantas. Essas experiências simples são semelhantes às alegrias da infância que qualquer família incentiva, ajudando as crianças a recuperar a curiosidade e a energia. Com o tempo, ele começa a fazer perguntas, rir e brincar novamente. O príncipe Louis apareceu em reportagens usando roupas herdadas de seu irmão mais velho George, mostrando um lado mais descontraído da vida da realeza. Louis gradualmente se reconecta com o mundo ao seu redor. Há pequenos contratempos, manhãs tranquilas, momentos de hesitação, mas o cuidado constante, rotinas estruturadas, porém flexíveis, e o apoio da família permitem que ele recupere a energia e a curiosidade. Assim como acontece com qualquer criança, o progresso é gradual e imprevisível. As famílias reais há muito tempo lutam para equilibrar a privacidade e os deveres públicos. Como essa tensão se manifestou? Historicamente, como as famílias reais lidaram com a saúde mental. Historicamente, a família real lidou com o estresse familiar e a saúde mental em papéis altamente públicos. A irmã mais nova da rainha Elizabeth, segundo a princesa Margaret, por exemplo, lutou contra a depressão e a ansiedade, muitas vezes exacerbadas pelas pressões da vida pública nas décadas de 1950 e 1960. Os desafios de saúde mental na história da realeza raramente foram discutidos abertamente, deixando crianças e adultos lidando com eles sob intenso escrutínio. Da mesma forma, a princesa Diana enfrentou problemas de saúde mental bem documentados, incluindo depressão e ataques de pânico, enquanto criava o príncipe William e o príncipe Harry, o que moldou a forma como eles vivenciaram o apoio emocional e o cuidado familiar. Esses exemplos mostram como as necessidades emocionais privadas podem entrar em conflito com o dever público.
Na história fictícia, funcionários do palácio prepararam um documento confidencial descrevendo como lidar com a ausência da criança em eventos públicos. O memorando focava nas aparências em vez do cuidado emocional, ecoando padrões históricos em casas reais, onde a manutenção da imagem muitas vezes tinha prioridade sobre o bem-estar individual. As reações do público na vida real frequentemente refletem essa tensão. Por exemplo, quando a princesa Diana falou publicamente sobre suas dificuldades na década de 1990, isso gerou intenso escrutínio da mídia e apoio público, evidenciando lacunas na compreensão institucional da saúde mental. Nesta história, os pais de Louis reagem com firmeza. Eles insistem que as necessidades emocionais vêm em primeiro lugar, refletindo a abordagem que William e Catherine descreveram publicamente ao conciliar a vida familiar com os deveres oficiais. Embora não haja nenhuma crise comprovada envolvendo o pai e o príncipe Louis, o casal enfatizou a importância da privacidade da comunicação cuidadosa e do apoio aos filhos, o que reflete a resposta fictícia da história. Em muitas famílias, inclusive as de alto perfil, os pais precisam defender as necessidades dos filhos contra pressões institucionais ou rotinas estabelecidas. A intervenção fictícia da princesa Anne ilustra como a família extensa pode ajudar a estabilizar uma criança em momentos difíceis. Historicamente, Anne tem sido descrita como prática e prestativa em assuntos familiares, frequentemente aconselhando os membros mais jovens da família real. Sua participação na história se baseia nessa imagem pública, para fornecer um contexto realista de apoio familiar, sem afirmar que qualquer incidente real tenha ocorrido. O vazamento fictício de um documento confidencial gera indignação pública na história, mostrando paralelos com situações passadas em que assuntos familiares privados se tornaram espetáculos midiáticos. Quando os problemas de saúde mental da princesa Diana foram noticiados, a preocupação pública aumentou e defensores da saúde mental destacaram a importância do apoio e do cuidado em vez da cobertura sensacionalista. No cenário fictício, as hashtags e a indignação nas redes sociais refletem a resposta pública contemporânea às falhas percebidas na proteção de crianças, ecoando padrões historicamente observados quando assuntos da família real se cruzam com a mídia. Atenção! A história enfatiza que a recuperação emocional requer privacidade, apoio profissional e cuidados consistentes. No contexto histórico, crianças em famílias reais como o príncipe Charles e a princesa Anne frequentemente enfrentavam rotinas rígidas e altas expectativas, o que por vezes limitava o espaço para expressão emocional. Abordagens modernas, como a ficcional da história, imaginam priorizar a flexibilidade, o brincar e a orientação profissional, ilustrando como as lições do passado podem contribuir para um melhor cuidado. Na narrativa, os pais mantêm seus papéis enquanto defendem os direitos da criança, equilibrando deveres públicos e prioridades privadas. Isso reflete conselhos práticos de psicólogos. Quando crianças vivenciam traumas ou estresse, os adultos devem criar rotinas previsíveis, oferecer segurança e minimizar a pressão ao mesmo tempo que monitoram o progresso. Famílias em todo o mundo utilizam estratégias semelhantes quando crianças enfrentam desafios emocionais. Por fim, a história demonstra o aprendizado institucional. O palácio, nesse cenário, reavalia a forma como as crianças são apoiadas, visando priorizar a saúde mental em detrimento das aparências. Isso se baseia em lições históricas, como a defesa da conscientização sobre saúde mental feita por Diana, que mudou o discurso público e influenciou as abordagens de apoio a crianças sob o olhar atento da sociedade. A narrativa ficcional imagina uma aplicação moderna dessas lições, enfatizando o cuidado à privacidade e o apoio profissional, mantendo ao mesmo tempo as rotinas necessárias. Com tantas histórias e artigos, quem é realmente o príncipe Louis, o menino por trás das manchetes? O príncipe Louis é um dos membros mais jovens da família real britânica e, embora ainda criança, já apareceu diversas vezes nos noticiários devido a eventos familiares públicos. Seu nome completo é Príncipe Louis Arthur Charles e ele nasceu em 23 de abril de 2018 no Hospital St. Mary's, em Londres. Ele é o terceiro e mais novo filho do príncipe William e de Catherine, o príncipe e a princesa de Gales. É também o quarto na linha de sucessão ao trono britânico depois do rei Charles, terceiro de seu pai William e de seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte.
Desde pequeno, Louis participa de eventos reais formais com sua família. Seu primeiro grande evento público foi sua estreia no Trooping the Colour em 2019, quando tinha pouco mais de 1 ano de idade. Este desfile acontece todos os anos em junho para celebrar o aniversário oficial do soberano. Os membros da família real desfilam em carruagens e ficam na varanda do Palácio de Buckingham para assistir à passagem de aeronaves. Conforme foi crescendo, Louis continuou a aparecer em eventos públicos ao lado de seus pais e irmãos. Uma das aparições mais memoráveis em 2025 foi na comemoração do 80º aniversário do Dia da Vitória na Europa em maio. Nesse evento, ele chamou a atenção do público e da mídia ao puxar a camisa do pai e fazer caretas engraçadas. Vídeos e fotos do dia mostraram-no reagindo de uma forma muito infantil, o que fez muitas pessoas sorrirem, pois lembrou-lhes como as crianças podem ser curiosas ou brincalhonas, mesmo em eventos sérios. Louis também participou do desfile Trooping the Colour em junho de 2025. O evento deste ano foi uma importante ocasião real, marcando o aniversário oficial do rei Charles III. Louis estava com sua família na varanda do Palácio de Buckingham, ao lado do príncipe George e da princesa Charlotte. Ele acenou para a multidão e as câmeras registraram momentos em que interagiu com seus irmãos. Em alguns momentos, observadores notaram o comportamento típico de uma criança pequena acenando alegremente e demonstrando entusiasmo, o que tornou a cobertura mais leve e com a qual os telespectadores do mundo todo puderam se identificar. Outra aparição significativa com sua família em 2025 foi o serviço anual de cânticos natalinos, Together at Christmas, na Abadia de Westminster, no início de dezembro. Este evento é organizado por sua mãe, Catherine, e os 3 filhos, incluindo Louis, compareceram com seus pais. Foi descrito como uma rara aparição pública, pois os irmãos não eram vistos juntos em um compromisso oficial desde o verão. Mais tarde, em dezembro, o príncipe Louis compareceu com sua família ao almoço anual pré-natalino do rei Charles, no Palácio de Buckingham. Este evento formal reúne membros da família real em atividade e seus familiares. Relatos indicaram que Louis usava um suéter que já havia sido usado por seu irmão mais velho, o príncipe George, quando tinha idade semelhante, o que chamou a atenção por representar um momento tocante de continuidade familiar e conexão entre irmãos. Outra forma pela qual o príncipe Louis tem sido visto pelo público é através de retratos e cartões oficiais da família divulgados por seus pais. Em 2025, William e Catherine divulgaram um cartão de Natal com toda a família, fotografado por Josh Schiner no início do ano. Na fotografia, Louis aparece sentado no colo do pai com um largo sorriso. Essas imagens são frequentemente compartilhadas amplamente nas redes sociais e na cobertura jornalística internacional, ajudando o público a ver um lado mais pessoal e descontraído da vida da família real. A presença de Louis nesses eventos é determinada pelas decisões de seus pais sobre o quanto uma criança pequena deve ser exposta à vida da realeza. William e Catherine têm se preocupado particularmente com esse equilíbrio desde a própria infância, quando estavam sob os holofotes da realeza. William foi submetido a intenso escrutínio da mídia desde jovem, especialmente após a morte de sua mãe, o que influenciou sua maneira de lidar com a paternidade. O casal tomou decisões conscientes sobre quando e como seus filhos aparecem em público, garantindo que Louis, assim como seus irmãos, tenha tempo para simplesmente ser criança longe das câmeras. Louis frequenta a Lambrook School em Berkshire, junto com George e Charlotte, onde participa de atividades escolares regulares, como o dia de esportes, peças teatrais e clubes extracurriculares. O ambiente escolar proporciona a ele uma sensação de normalidade e rotina, separada das obrigações reais. Professores e funcionários de Lambrook têm experiência em manter a privacidade de alunos de destaque, garantindo que eles tenham as mesmas oportunidades que seus colegas. Há relatos de que Louis herdou da mãe o gosto por atividades ao ar livre e gosta de passar tempo na natureza na casa da família em Windsor. A mudança para Forest Lodge proporcionou às crianças mais espaço para brincar livremente com amplos jardins e terrenos onde podem andar de bicicleta, jogar futebol e explorar
sem a presença constante de câmeras. Esse tempo em família, a sós, tornou-se cada vez mais importante para William e Catherine, que precisam conciliar a criação dos filhos pequenos sob os holofotes da mídia. Como muitas famílias, William e Catherine equilibram os deveres públicos com as experiências privadas da infância. Por exemplo, em 2025, houve relatos de que as crianças galesas, incluindo Louis, voltaram às aulas após as férias de verão e seus pais programaram alguns passeios públicos para coincidir com a disponibilidade delas. O comportamento de Louis em público muitas vezes reflete o comportamento das crianças nos primeiros anos escolares. Curioso, enérgico e às vezes travesso, ele se torna uma figura com a qual as pessoas se identificam ao vê-lo em eventos oficiais. Por exemplo, no Dia da Vitória na Europa e no Trooping the Colour, suas ações brincalhonas chamaram a atenção por serem espontâneas e não planejadas, um lembrete de que até mesmo os filhos da realeza ainda são apenas crianças. Além de eventos programados, como desfiles, apresentações de cânticos natalinos e fotos em família, outros momentos fazem com que Louis se destaque na mídia. Analistas e fãs frequentemente comentam sobre seu relacionamento com seus irmãos. Vídeos do Trooping the Colour mostram o irmão mais velho, Príncipe George, lembrando gentilmente Louis de como se comportar na varanda do Palácio de Buckingham. Um momento com o qual muitos espectadores se identificaram, pois irmãos mais velhos também costumam assumir esse papel no dia a dia das famílias. A criação do príncipe Louis também reflete as mudanças na família real. Quando nasceu em 2018, ele era chamado de Príncipe Louis de Cambridge, pois seus pais detinham os títulos de Duque e Duquesa de Cambridge na época. Em 2022, quando seu pai se tornou príncipe de Gales após a morte da rainha Elizabeth II e a ascensão do rei Charles III, o título de Louis mudou para Príncipe Louis de Gales. Essa mudança de título reflete sua posição na linha de sucessão moderna e as mudanças nos papéis de sua família. Embora ainda seja jovem e suas aparições públicas sejam limitadas em comparação com os membros adultos da realeza cada vez que o príncipe Louis aparece nas notícias, isso lembra às pessoas que mesmo em uma instituição formal como a monarquia britânica, existem momentos comuns, risos, descontração e conexão familiar que o tornam reconhecível e próximo de famílias ao redor do mundo. E enquanto William e Catherine criam seus filhos sob constante escrutínio público e tentam proteger sua privacidade, que impacto isso poderá ter sobre George e Charlotte à medida que crescem? Como a próxima geração da realeza encontrará um equilíbrio entre a tradição real e simplesmente ter uma infância normal? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.